Enquanto multidões disputavam lugar para ouvir Jesus, havia um grupo que parecia tocar seu coração de um jeito muito especial: as crianças. Segundo as visões de Ana Catarina, Jesus fazia questão de parar tudo para recebê-las. Conversava com elas, colocava-as no colo, abraçava, passava a mão sobre suas cabeças e lhe dirigia palavras de carinho que pareciam ficar gravadas para sempre em seus corações. Naquele tempo, muitos adultos acreditavam que as crianças pouco tinham a oferecer, mas Jesus fez exatamente o contrário. Colocou os pequenos no centro de seus ensinamentos e mostrou que quem desejasse entrar no reino dos céus precisava aprender e ter um coração como o delas. Hoje, vamos conhecer algumas das cenas mais bonitas que Ana Catarina contemplou sobre o carinho de Jesus com as crianças. Ana Catarina conta que, certa vez, muitas mães começavam a chegar, trazendo seus filhos para encontrar Jesus. Vinha de todas as direções. Algumas carregavam bebês nos braços, outras conduziam crianças pela mão, enquanto grupos inteiros caminhavam juntos, desejando apenas que seus filhos pudessem receber uma bênção daquele mestre de quem todos falavam. Pouco a pouco, a rua foi ficando completamente tomada por famílias. Haviam crianças de todas as idades, meninos e meninas, desde os recém-nascidos até os maiores, que observavam tudo com curiosidade. As mães permaneciam próximas, protegendo seus filhos enquanto aguardavam a chegada de Jesus. Quando ele apareceu, dobrando uma esquina, os discípulos que caminhavam à frente tentaram organizar a multidão e começaram a afastar asperamente as mulheres e as crianças. Talvez imaginassem que Jesus estivesse cansado demais de tantas viagens e ensinamentos, ou que tivesse assuntos mais importantes para resolver. Mas bastou um gesto do Senhor para que tudo mudasse. Ele pediu que deixasse as crianças se aproximarem. As mães, então, organizaram os pequenos em longas fileiras. De um lado ficaram os meninos, do outro as meninas, enquanto as mulheres que carregavam bebês permaneceram mais atrás, esperando pacientemente a sua vez. Foi então que Ana Catarina contemplou uma das cenas mais delicadas de toda a vida pública de Jesus. Sem demonstrar qualquer pressa, ele começou a caminhar lentamente entre aquelas filas. Parava diante de cada criança, como se naquele instante nenhuma outra pessoa existisse ao redor. Olhava em seus olhos com um sorriso sereno, colocava delicadamente a mão sobre sua cabeça e pronunciava palavras de bênção que enchiam aqueles pequenos corações de uma alegria impossível de descrever. Cada criança era acolhida de maneira diferente. Algumas sorriam timidamente, outras permaneciam completamente encantadas apenas por estarem tão perto de Jesus. Havia as que escondiam o rosto atrás das mães por vergonha, enquanto outras estendiam espontaneamente os braços querendo um abraço. Jesus parecia conhecer cada uma delas. Em algumas, acariciava os cabelos com delicadeza. Em outras, pousava uma das mãos sobre a cabeça e a outra sobre o peito, como se confiasse aquela pequena vida ao cuidado do Pai. Algumas ele apertava junto ao coração, enquanto outras apresentava aos adultos como exemplo de simplicidade, humildade e pureza. Depois atravessava para o outro lado da rua e conversava com os pais. Falava sobre a responsabilidade de conduzir aqueles filhos pelos caminhos de Deus e, apontando para uma outra criança, transformava sua inocência em uma verdadeira lição para todos os presentes. Em seguida, voltava novamente para outra fila de crianças e recomeçava tudo outra vez. Assim permaneceu durante muito tempo. Nem mesmo os bebês que ainda estavam no colo das mães ficaram sem receber sua bênção. Ana Catarina diz que milhares de crianças passaram diante de Jesus durante aqueles dias e que todas receberam uma graça especial. Segundo suas visões, muitas delas permaneciam fiéis à fé cristã ao longo da vida, guardando para sempre aquela bênção recebida das próprias mãos do Salvador. Em outra ocasião, Jesus hospedou-se na casa de uma família. Enquanto os adultos conversavam entre si, ele preferiu sair para o jardim, onde os filhos do dono da casa brincavam tranquilamente. Sentou-se perto deles como um pai que encontra os próprios filhos depois de uma longa ausência. Chamava uma criança para junto de si, depois outra, colocava algumas no colo, abraçava duas ao mesmo tempo e escutava suas perguntas com uma atenção que fazia cada uma
delas sentisse profundamente amada. Foi ali, entre árvores carregadas de frutos, flores coloridas e o canto dos pássaros, que Jesus começou a ensinar. Disse que Deus havia dado um pai e uma mãe para cada criança, e que aprender a obedecê-los era também aprender a obedecer ao próprio Pai do céu. Explicou que quem respeita aqueles que Deus colocou para cuidar de sua vida, prepara o coração para compreender o amor do Pai Celestial. Enquanto falava, apontava para tudo o que existia ao redor. Mostrava as árvores, os frutos, as flores, os pássaros que voavam entre os galhos. Cada detalhe da criação transformava-se em um ensinamento. Então disse que existia uma terra muito mais bela do que qualquer paisagem que aqueles pequenos conseguiam enxergar. Comparando ao céu, este mundo era apenas como um deserto diante de um jardim que jamais perde suas flores. Por isso, nunca deveria desanimar de fazer o bem, mesmo quando fosse difícil obedecer, perdoar ou suportar algum sofrimento, porque tudo isso passaria. Mas o reino preparado por Deus permaneceria para sempre. Em outro dia, Jesus caminhava pelos campos acompanhado de um grupo de crianças. Enquanto seguiam pelas estradas, transformava toda a natureza em uma grande sala de aula. Falava das árvores e explicava como cada uma produz frutos no tempo certo. Mostrava as flores que desabrochavam silenciosamente, as abelhas trabalhando sem descanso, os pássaros que jamais deixavam de confiar na providência de Deus, a água que corria pelos riachos, o sol que iluminava os campos e até a lua que surgia quando a noite chegava. Nada passava despercebido. Cada planta, cada animal e cada paisagem escondia uma lição sobre o amor de Deus. Ana Catarina dizia que era impossível descrever o encanto daqueles ensinamentos. Jesus falava de maneira tão simples que até as crianças menores conseguiam compreender. Mas, ao mesmo tempo, havia uma profundidade tão grande que muitos adultos jamais seriam capazes de alcançar. Em certa ocasião, Jesus reuniu meninos e meninas para lhes ensinar como devia viver. Voltando-se primeiro para os meninos, explicou que, se alguém lhe fizesse mal, não deveria responder com violência. Se recebessem uma ofensa, aprendesse a perdoar. Se alguém lhe tirasse uma coisa, não procurasse vingança, mas respondesse sempre com bondade e generosidade, porque somente aquele que aprende a amar até os próprios inimigos consegue construir um coração verdadeiramente parecido com o coração de Deus. Depois voltou-se para as meninas e lhes pediu que nunca alimentassem inveja uma das outras. Não desejassem ser admiradas por causa das roupas, da beleza ou das preferências que recebessem, porque a verdadeira beleza nasce da humildade, da bondade, da obediência aos pais, da caridade e do amor sincero a Deus. Era esse o tesouro que ninguém poderia tirar delas. Ana Catarina termina essas cenas dizendo que Jesus parecia especialmente feliz quando estava cercado por crianças. Elas não tinham medo dele, corriam espontaneamente ao seu encontro, sentavam-se ao seu lado, seguravam suas mãos e o abraçavam com a naturalidade de quem já se sente completamente amado. Talvez porque enxergasse aquilo que tantos adultos já haviam deixado de perceber. Diante delas, não estava apenas um grande mestre ou um profeta enviado por Deus. Estava o próprio Filho de Deus, que havia se feito homem e encontrava verdadeira alegria em acolher a cada pequeno coração que se aproximava dele. Era como se por alguns instantes o reino dos céus já pudesse ser visto ali mesmo, entre o sorriso das crianças e o olhar cheio de ternura de Jesus. O que você achou da história de hoje? Eu particularmente achei muito lindo, gosto muito das crianças. Deixem nos comentários qual parte da história de hoje você mais gostou. Vou ler todos os comentários. Não esqueçam de seguir o canal Amada Nossa Senhora para não perder as próximas histórias. E deixe o seu like para nos ajudar a levar essa história para cada vez mais pessoas. Me chamo Edna e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!